Olá, buscadores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu quero falar com vocês sobre crise, sobre desafios, sobre contrastes. Quais são os contrastes ou qual é o contraste, qual é o desafio que você está vivendo agora, nesse momento da sua vida? Qual é a área da sua vida que está te trazendo coisas desafiadoras, que está te desafiando a ser uma pessoa diferente ou a fazer coisas diferentes? Qual é a área da sua vida que está te chamando para um processo de evolução? Porque é isso que o contraste, que os desafios fazem na nossa vida. Eles são convites, são oportunidades que nós temos constantemente na nossa vida para que a gente mude, para que a gente evolua, para que a gente se expanda. Muitos de nós, por não entender o contraste, por não entender esses desafios, essas situações que acontecem na nossa vida e que mexem com a nossa estrutura, que mexem com as nossas crenças, que mexem com os nossos sentimentos, que mexe com o nosso status, né? O nosso status quo, aquela, né, que bagunça, que desestrutura muitas vezes. Então, por a gente não conhecer e não entender a ideia do contraste, a ideia do desafio, ou o que é que está por trás de cada desafio que a gente enfrenta na nossa vida, a gente, se pudesse eliminar totalmente da nossa vida os contrastes, os desafios que tem, a gente até eliminaria. A gente ficaria só com as coisas boas, né? A gente fica só querendo buscar, só querendo as coisas boas, só querendo as coisas que fazem a gente uou, né? Mas o contraste, o desafio, ele é um propulsor para a nossa mudança, para o nosso movimento de mudança, para o nosso movimento de expansão. Eu estou estudando muito isso agora, nesse momento, porque eu aprendi através de um livro da Esther Hicks, né, dos Abraham, que é o livro Peça e Será Atendido, o qual eu indico. É um livro maravilhoso, é um livro incrível, assim, para que a gente entenda muitas coisas em relação ao nosso processo de evolução, ao nosso processo de permissão, para que a gente entre no fluir natural da vida, para que a gente entre no fluxo natural que é a nossa vida, no fluxo do bem-estar, que é tudo aquilo que a gente quer. E é por isso que o contraste, os desafios que nós temos na vida, eles são importantes, porque quando eles vêm, quando eles aparecem, eles estão nos dando oportunidade de olhar de uma maneira diferente para a nossa vida, para aquela área, para aquela situação ou pessoa, né? E fazer coisas diferentes que vão nos levar para um outro nível. Para pensar nos seus desafios, nos grandes desafios que você já teve na sua vida. Dá uma olhada e verifica se esses desafios não foram os pontos assim de evolução, os pontos de melhoria, né, de você como pessoa, de você de repente como mãe, como profissional, como amante, né, como namorado, como esposa. Dá uma olhada nos seus desafios, nas coisas que você já enfrentou e analisa para ver como é que você era antes e como é que você ficou depois. Se não houve, sim, um processo de evolução. Porque todas as vezes que nós temos desafios, que nós temos esses contrastes, e o que é um contraste? É algo que não está saindo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. É um contraste, ele está contrastando
com a realidade que a gente gostaria que fosse. Então, ele está mostrando coisas que a gente não quer para nossa vida. E aí que entra o movimento de fazer a gente buscar a melhoria, de buscar a evolução. Então, tem muita gente, eu passei muito tempo tendo horror dos meus contrastes, dos desafios. Eu fugia, eu não queria ver, eu jogava para debaixo do tapete, eu empurrava com a barriga até quando eu aguentava, até o quanto eu conseguisse, porque eu entendia esses desafios, esses contrastes na minha vida, essas situações que eu não queria na minha vida, como um castigo, como eu mereço mesmo estar passando por isso, ou como uma vítima, né? Eu não mereço, isso é injusto, isso não poderia estar acontecendo comigo, mas eles vieram, né, com um objetivo, com o objetivo de me ajudar, com o objetivo de me fazer evoluir, com o objetivo de me fazer crescer como pessoa, como ser. Enquanto a gente não entende que o contraste, que o desafio, que aquilo que está te tirando do prumo é algo para você evoluir, é algo para você transcender, curar alguma coisa que precisa curar, a gente sempre vai ficar olhando para o contraste como algo negativo, como algo ruim. E aí, quanto mais a gente luta contra ele, quanto mais a gente resiste àquela situação, que é a situação que eu não quero, mais a gente está colocando foco naquilo. E mais coisas vão acontecer para trazer mais daquilo pra gente, mais daquela situação que a gente não está gostando. Então, a dica desse vídeo é para que você comece a olhar para os seus contrastes, para os seus desafios. Eu não sei em que área que você está enfrentando algum desafio, se é na área financeira, se é na área da qualidade de vida, se é na área da carreira, se é na área de relacionamentos, mas a área que você estiver enfrentando algum tipo de desafio, algum tipo de contraste, olha para essa área, olha para este contraste, não procurando, buscando culpados, não se fazendo de vítima, por que está acontecendo isso comigo, porque isso é injusto, mas olha para esse contraste com um olhar de o que é que eu preciso, o que é que eu tenho para aprender com essa situação, qual é o ensinamento, o que eu preciso fazer ou ser, né, para resolver essa situação, que tipo de evolução que essa situação está pedindo de mim. Então é a gente aprender a abraçar, a aceitar o contraste como algo que está ali para te dar uma oportunidade de evolução, para te dar uma oportunidade de dar um giro, né, na sua vida, de dar um salto na sua vida. É fácil fazer isso? Claro que não, porque nós fomos ensinados a vida inteira que as coisas que a gente não quer, a gente abomina, a gente quer ficar longe de tudo isso. Mas muitas vezes elas vêm para nos ensinar exatamente a olhar para as coisas que a gente quer. Porque enquanto eu estou focando nas questões negativas do meu contraste, enquanto eu estou focando naquilo que eu não quero, eu estou produzindo cada vez mais daquilo, mais das coisas que eu não quero. Então, por que às vezes uma crise, uma situação difícil que a gente está vivendo demora tanto para passar, demora tanto para a gente recuperar novamente o equilíbrio? É justamente por essa resistência que a gente tem a uma situação contrastante, a uma situação que não era aquilo que a gente queria, não era aquilo que a gente esperava. E a gente briga com isso, e a gente luta contra isso, e a gente faz um monte de coisa menos aceitar, menos olhar para aquilo e
buscar uma solução. Então, quando a gente cansa, quando a gente não aguenta mais lutar, a gente para, olha e a gente vai encontrar a solução, a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa para passar por aquele contraste, para começar a focar nas coisas que a gente quer e não naquilo que eu não quero, né? Não naquilo que é contrastante para mim. Porém, é positivo, o contraste, ele é positivo, ele é importante. Os Abraham, eles falam que sem contraste a gente não encontra plenitude. Porque se fosse tudo do jeito que a gente quer, se as coisas fossem tudo linear, tudo certinha, tudo bonitinha, qual era o sentido da vida? Para que a gente estaria aqui então, né? Se não para evoluir, se não para melhorar, se não para encontrar a nossa melhor versão. Então eu te convido a olhar para os seus contrastes, para os seus desafios de hoje e a encarar esses desafios como oportunidades do teu processo de evolução, do teu processo de reconexão com a sua essência, com quem você é de verdade, do teu processo de se autoconhecer, de saber que dentro de você existe uma centelha, existe um eu superior, existe uma força para que você mova e que você faça tudo aquilo que você quer fazer na sua vida, em todos os sentidos. Mas enquanto você estiver lutando contra o contraste, contra a situação que você não quer, fica difícil você olhar para aquilo que você quer. Fica difícil você se conectar com a sua centelha, porque você está ali com um monte de coisas que estão atrapalhando, que estão trancando o seu acesso à sua centelha divina, o seu acesso à sua melhor versão, né? Então, por isso que a gente precisa olhar para os nossos contrastes com um olhar de alunos. O que a gente precisa aprender? O que eu preciso fazer, né, para passar por essa situação e sair dessa situação melhor do que eu entrei? Então, é abraçar o contraste, é entender que o contraste, que o desafio, independente da área da sua vida, ele tá te mostrando coisas. Ele tá ali para te mostrar coisas que você precisa melhorar, que você precisa evoluir, que você precisa fazer diferente. Então, comece a olhar para os seus contrastes, para os seus desafios de uma maneira diferente. Não fique fugindo, não fique resistindo, não fique procurando culpados. Eu tô passando por essa situação, a culpa é do fulano. Eu já fiz muito isso, eu já procurei culpados, eu já me vitimizei, eu já fugi. O trabalho, por muito tempo, foi uma fuga dos contrastes que eu vivia no meu relacionamento. E pergunta se eu consegui resolver alguma coisa fugindo. Não. Porque quando as coisas não tinham mais como não tinha mais como segurar, elas explodiram. E eu tive que olhar o meu contraste de frente. E eu tive que viver, passar por esse contraste e aprender coisas que eu precisei aprender. Claro, que me ajudaram e que me transformaram na pessoa que eu sou hoje, no ser que eu sou hoje. Mas eu por muito tempo fugi, por muito tempo me escondi, por muito tempo eu fiz de conta que não era nada. E aí as coisas só foram piorando. Então, não deixe, né, as coisas piorarem. Comece a olhar para os seus contrastes com esse olhar de o que eu preciso aprender, né? O que esse professor tá me trazendo, tá querendo me ensinar. E tenha a humildade de aceitar, de abraçar isso e olhar então para as coisas que você quer. Então, se a situação está X e eu quero Y,
para de olhar para X. Olha para X simplesmente para você aprender, para você, né, entender o que ele está querendo te ensinar. De repente, X está querendo te ensinar que para de olhar para mim e olha para Y, né? E aí começar a focar em Y, porque é a situação que você quer, é aquilo que você quer. Então, limpa, cura, aprende, transforma, né? Transmuta aquilo que precisa ser transmutado e aí você vai encontrar o caminho do equilíbrio novamente, né? Até que venha um outro contraste, porque a nossa vida é assim. Nós vivemos de um contraste ao outro e isso é muito bom, tá? E isso é muito bom porque são esses contrastes, essas coisas que a gente não quer, que faz a gente focar e olhar para as coisas que a gente quer, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.